Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E antes de começarmos a aula de hoje, como todos já sabem, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, te agradecemos por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos da tua palavra. Quero pedir que o Senhor ajude a cada um daqueles que estão ouvindo a compreender estas palavras que o Senhor nos traz no dia de hoje. Eu peço também que tu dê forças àqueles que estão ouvindo estas palavras para que possam praticá-las em seu dia a dia e também a mim. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre duas muito breves parábolas. A parábola do grão de mostarda e do fermento. Sobre estas parábolas falaremos o seguinte: uma breve introdução, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, que vem logo a seguir, é bem curtinha. Diferenças nas narrativas dos evangelhos sobre a parábola do grão de mostarda. Vamos ver interpretação das parábolas e conclusão. Esta parábola chega a ser um tanto controvertida, porque foi uma das parábolas que Jesus não explicou o seu significado. Mas pelo contexto nós abordaremos o significado, ou melhor, a interpretação mais aceita, que é aquela com que eu acho que está mais de acordo com a lição que Jesus quis ensinar também. Sobre ela falaremos em breves palavras uma introdução e depois entraremos nas duas parábolas propriamente ditas. A parábola do fermento eu trouxe aqui porque ela traz o mesmo sentido da parábola da mostarda, para revisarmos um pouquinho aquilo de que nós já falamos há algum tempo. Estas são duas parábolas que Jesus utilizou para ensinar alguns aspectos do reino dos céus. A parábola não é a imagem exata, mas uma semelhança daquilo que é a realidade. Jesus ensinava através de parábolas, de histórias que ele contava, que era do conhecimento, que era do cotidiano daquelas pessoas e que trazia uma lição moral ou espiritual. Nestas duas parábolas, Jesus mostra como que é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o tempo e o lugar onde Deus tem a liberdade para trabalhar. Mas Deus tem a liberdade de trabalhar no mundo inteiro. Ele fez o universo, sim, mas nem sempre o coração do homem, da mulher, está disposto a fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Então, quando Deus encontra um coração que tem o mesmo desejo, que quer a mesma coisa que ele, ali, na união do propósito de Deus com o propósito do homem, disse que é o reino dos céus, que é tomado por sinônimo, muitas vezes, do reino de Deus. Ah, não, mas talvez você diga, há uma diferença entre os dois. Bom, muitas vezes nos evangelhos eles são tomados por sinônimos e é assim que nós vamos passar no dia de hoje. A parábola nem sempre traz elementos com o correspondente na lição que Jesus quer nos ensinar. Em outras palavras, nem todos os elementos da história, nem todos os personagens da história, nem todos os objetos da história têm um significado especial para a lição que Jesus quer trazer. Há elementos que são colocados na parábola somente para preencher a história, mas o foco Jesus ele dá nestas duas parábolas logo no início delas, quando diz o reino dos céus é semelhante a. Então preste atenção naquilo em que o reino de Deus, naquilo ao que o reino de Deus será semelhante. Vamos ver como que ficou registrada a parábola por Mateus. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs. Propôs a quem? A uma multidão, e seus discípulos ali estavam também. E começa Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda.
A ênfase é no grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo. E aí Jesus fala, e prestem atenção, que realmente o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Vocês conhecem alguma semente menor que a semente da mostardeira? Alguém já viu alguma semente menor? Então, realmente é a menor que vocês conhecem. Então, é com base nela que eu vou ensinar a lição para vocês. Acontece que essa semente ela vai crescendo, crescendo, crescendo e se transforma na maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Talvez você me diga, a mostarda tem a menor das sementes? Seria a mostardeira a menor das sementes? Olha o tamanho de uma semente de mostarda. É muito pequena, é pequenininha, mas não é a menor das sementes. Eis a semente da orquídea. É um pó, praticamente. É uma semente muito pequena, bem menor que a semente de mostarda. Aí você me pergunta, então Jesus se equivocou? A orquídea foi descoberta depois? Jesus se decepcionou quando descobriu que o seu pai tinha criado uma semente menor que aquela que ele disse que realmente era a menor da semente? Nada disso. Você está viajando se você está pensando uma coisa dessa. Você viu que eu li a parábola não com as mesmas palavras, mas já como que interpretando o que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer o seguinte, para aquelas pessoas que não eram estudantes de um curso superior, de nível superior, em botânica. Jesus estava ensinando uma lição a pessoas que conheciam a semente da mostardeira ou o grão de mostarda como realmente a menor das sementes. Jesus utilizou o vocabulário deles, o conhecimento que eles tinham para levar essa importante lição sobre o crescimento do reino dos céus. Para aquelas pessoas, realmente era a menor das sementes. Não havia para aquelas pessoas uma semente que fosse menor que a semente da mostardeira, ou menor que o grão de mostarda, como ele mesmo disse. Então, não há equívoco algum, não há nenhum erro da parte de Jesus, não há mentira da parte de Jesus quando disse que o grão de mostarda era realmente a menor das sementes. Para aqueles homens naquela região, naquela época, era realmente a menor das sementes. Ficou claro? Mas aquela semente muito pequena, ela cresceria. À esquerda nós temos um pé de mostarda e à direita nós temos um pezão de mostarda que adquiriu um tamanho gigantesco. Jesus disse que o reino de Deus é dessa forma, é como uma pequena semente que é lançada e que cresce, 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 cresce de uma maneira que chega a ser assustadora para alguns. Talvez você pense, não, mas uma mostardeira não cresce tanto assim. Mas nesta parábola, Jesus chama a atenção para o crescimento exagerado, fora do comum daquela pequena semente. E as pessoas compreenderam isso e conseguiram visualizar. E aquela pequena semente, a menor de todas as sementes, se torna uma grande árvore, a maior das hortaliças. E na cabeça daquelas pessoas, elas construíram essa ideia. Uma semente pequena estava ao alcance do seu entendimento e uma árvore gigante também estava ao alcance do seu entendimento. Jesus fala para eles, o reino de Deus vai sair daqui, de algo aparentemente insignificante, e vai atingir este tamanho, esta dimensão. Esta foi a lição que Jesus quis dar aos seus discípulos. E a parábola do fermento
que vem em seguida, também traz alguns aspectos controvertidos. Vamos falar de mais um antes de entrarmos na parábola do fermento. Alguns dizem que Jesus estava ali profetizando como que seria o seu reino. Geralmente, ave na Bíblia não é alguma coisa muito boa. Por quê? Porque as aves foram usadas como símbolos até de Satanás, do diabo muitas vezes. Na parábola do semeador, as aves que vêm comer as sementes que são lançadas à beira do caminho simbolizam o diabo que tira a semente do coração das pessoas, tira a palavra de Deus do coração das pessoas, que fazem as pessoas não darem importância àquilo que lhes é falado acerca da palavra de Deus. E como que Jesus diz aqui que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que cresce e se torna uma árvore gigante, fora do comum, e vêm as aves do céu e se aninham ali? Seria o cristianismo passando por uma fase onde muitas coisas ruins viriam e tentariam se associar a ele, tentariam se misturar com algo bom. Não, não é essa a ideia que Jesus quer transmitir. Embora é consabido que, com o crescimento do evangelho, muitas pessoas se aproveitaram disso para tentar ganhar dinheiro, fama e poder. Isso, é claro, no decorrer da história nós vemos a igreja sofrendo com pessoas que quiseram fazer uso da igreja para fins indevidos. Receberam seus castigos, sim, mas Jesus nesta parábola não estava dizendo especificamente isso. Prosseguindo. Desculpa. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Mateus 13:33. Fermento é algo bom ou ruim na palavra de Deus? Talvez você diga, é algo ruim, porque Jesus disse, guardai-vos, ou seja, não deixe-se contaminar com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, o fermento na Bíblia, muitas vezes, traz a ideia de algo errado, algo ruim, de pecado realmente. Mas aqui, Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e coloca em 3 medidas de farinha. Então, o reino de Deus não é algo ruim. Jesus não disse que o reino de Deus é algo que vai estragar alguma coisa. O fermento dos fariseus os estragava. O que era o fermento dos fariseus? Dos religiosos da época, de alguns. Era a hipocrisia, a falsidade, o fingimento, a corrupção também. Isso era o fermento dos fariseus. O fermento do mundo é a corrupção, é o pecado. Mas aqui Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha e aquilo leveda, aquilo cresce, aquilo toma uma forma diferente daquela que tomaria a farinha sem o fermento. Então, por conta disso, o fermento que Jesus está falando aqui não é algo ruim, não é algo que vai se misturar com a massa pura, que são aqueles que não... são aqueles que se afastam do pecado do mundo. O fermento aqui não representa o pecado. O fermento aqui representa o reino dos céus. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então, o fermento aqui não é a hipocrisia. Não é a falsidade, não é o fingimento, que é o mesmo que hipocrisia. Não é o pecado, não é a corrupção. Aqui, o reino de Deus é como o fermento. O reino de Deus age como o fermento. É o que Jesus está dizendo aqui. Vamos lá. A parábola do fermento, rapidamente. Jesus compara o reino dos céus ao fermento. Mas o fermento não significa algo ruim, o pecado?
Sim, talvez alguém diga. E por que não é um homem quem introduz o fermento na massa, mas uma mulher? Teria sido uma mulher também que lançou o grão de mostarda, já que a parábola não diz que foi um homem? Nós podemos fazer várias perguntas sobre os elementos dessa parábola e podemos chegar a conclusão absolutamente nenhuma ou a conclusões equivocadas. A Bíblia diz, Jesus se dirigindo ao povo, disse que o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha. E quem lançou a mostarda? A Bíblia não diz quem foi. Olha, mas a mulher pode ser associada também a alguém que tenta colocar coisas ruins no reino de Deus. É uma visão um tanto quanto machista, não é? Jesus estava dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento, e aqui o fermento é uma coisa boa. Para você que talvez pense que fermento só represente coisas ruins, Levíticos capítulo 23, versículo 17. Levítico 23, 17. Eu não anotei aqui, mas está na Bíblia. O que Deus disse acerca de um determinado tipo de oferta para levar até Ele? Muitas vezes Deus pedia para que se levasse pães sem fermento como oferta. Mas havia uma oferta que Deus mandava levar com fermento. Então, aqui fermento não tem o significado de coisa ruim, mas de algo que acrescenta algo bom. Diz assim, o versículo 17: Trareis das vossas habitações para oferta de movimento, uma espécie de oferta a Deus, 2 pães feitos com 2/10 de efa da melhor farinha, ou de flor de farinha. Efa era uma medida. Preparados com fermento, são os primeiros frutos do Senhor. Então, dos primeiros frutos que eram oferecidos ao Senhor, tinha que fazer a oferta desses pães, preparados com fermento. Era uma oferta que era levada a Deus e Deus exigia que nessa oferta tivesse fermento. Então, se você pensava que fermento só representa coisas ruins na Bíblia, veja que não é dessa forma. E a mulher não é alguém que fica levando coisas ruins para a igreja, porque acabamos de falar que o fermento nesta parábola não representa coisas ruins. Jesus compara o reino dos céus ao fermento que é introduzido na massa. E nessa parábola, ele é o elemento que faz a massa crescer e atingir o resultado almejado. O fermento é o evangelho. Sim, o evangelho, assim como o fermento muda a natureza da massa, assim o evangelho faz no coração das pessoas que se abrem para a palavra de Deus. O que é abrir o coração para a palavra de Deus? É dar ouvido à palavra de Deus. É se interessar em saber o que significa aquilo que Jesus ensinou. Isso é abrir o coração para a palavra de Deus. E abrindo o coração para a palavra de Deus entra como um fermento e começa a produzir uma mudança interior. Essa mudança vai fazer crescer essa massa. Essa massa é você. Essa massa é o reino de Deus na tua vida. O fermento, o evangelho bem misturado na tua vida, o fermento bem introduzido na tua vida, vai fazer com que haja uma mudança das características naturais da tua vida. Você que roubava, não vai roubar mais. Você que se prostituía, não vai se prostituir mais. Você que era um mau caráter, não vai ser mais um mau caráter. Você vai deixar as pilantragens de lado, vai passar a ser fiel à tua esposa, a esposa vai passar a ser fiel ao marido. Assim acontece quando esse fermento do evangelho é misturado na massa, que sou eu, que é você. Ficou claro?
E isso vai crescendo. E isso vai transbordando de pessoa para pessoa. E da mesma forma que o fermento misturado faz a massa crescer, você se torna um fermento. Você se torna um elemento do reino dos céus para ir até uma outra pessoa e levar um pouco desse evangelho, que também vai funcionar como fermento na vida da outra pessoa. Olha que lindo um pão com fermento. Um pão sem fermento não tem muita graça, mas um pão com fermento é muito bonito. Deixe o fermento fazer o seu trabalho. A massa é limitada, ela não consegue crescer sozinha, ela necessita de um auxílio. E esse auxílio para crescer é o fermento. Da mesma maneira que você não consegue mudar a tua natureza sozinho. Muitas pessoas são viciadas, não conseguem largar o vício. Muitas pessoas cometem pecados e não conseguem se libertar dos pecados. Por quê? Porque é uma massa sem fermento. Mantém as mesmas características de massa, é farinha. Por mais que bate, por mais que sove, por mais que apanhe, se não houver a introdução de fermento, vai continuar sendo farinha e vai ficar como este pão, achatado e muito chato também. Prosseguindo. Há diferenças nas narrativas dos três evangelhos. Mateus relata algo, Lucas relata algo e Marcos, antes de Lucas, relata algo diferente. Como assim? Vamos lá. A semente é lançada em um campo. Mateus deixa registrado que a semente foi lançada num campo e produziu uma árvore. Marcos diz que a semente foi lançada na terra e produziu a maior das hortaliças. E Lucas diz que foi numa horta. Veja só. Para Mateus foi no campo, para Marcos foi na terra e para Lucas foi na horta. E quem está certo? Os três. Como assim os três? Cada um escreveu uma palavra diferente. Ora, a ênfase não era onde esta semente seria lançada. O reino dos céus não é semelhante ao terreno onde a semente foi lançada. O reino dos céus é semelhante àquela semente, aquele grão de mostarda que foi lançado. Se foi no campo, na terra ou na horta, qual a diferença? Ah, mas registraram, alguém registrou errado. Pelo menos dois. Será que registrou errado? Vamos ver o próximo slide. Detalhes não devem ser usados para produzir significados específicos e diferentes do objetivo da parábola. Voltando aqui. As parábolas trazem alguns detalhes que lá no início da aula eu falei, não deve ser o foco de nossa atenção. Muitas vezes são utilizados elementos só para completar a parábola. A ênfase é dada em algum objeto ou em algum indivíduo especificamente, em algum elemento da parábola ou em alguns elementos da parábola. No caso, onde a semente foi lançada, é algo de só menos importância. Veja só. E também as diferenças não são contradições, pois solo é terra e a horta pode ser um pedaço de campo. Jesus pode ter falado que o grão de mostarda foi lançado na terra. A terra foi lançada em um campo. Ou foi lançado numa horta, porque é uma hortaliça, então combina com ser lançado em uma horta, que pode estar em um terreno, que na verdade só pode ser terra, em um solo. Então, tem alguns detalhes que ficaram registrados de acordo com a conveniência de cada um dos evangelistas. Não é de maneira alguma uma contradição, mas eles dão uma ideia até mais completa
do que seria. Eles trazem uma ideia que nos possibilita ter um entendimento mais completo da situação. Interpretação das parábolas. A semente, assim como o fermento desta parábola, é o início do reino de Deus que foi plantado no mundo, na massa, no caso do fermento, isto é, na vida de cada um daqueles que inicialmente foram chamados pelo Salvador. Então, da mesma maneira que o grão de mostarda foi lançado em alguma terra, campo, solo, horta, dá no mesmo, e cresceu de uma maneira fantástica, assim também o fermento foi colocado na massa, foi introduzido na massa, que cresceu, que levedou, que produziu aquilo para o que tinha sido criado. O grão de mostarda foi criado para crescer. O fermento existe para fazer a massa crescer. O que é esse crescimento? O que é essa massa? O que é esta árvore? Nós já falamos. É o reino de Deus atingindo um crescimento espantoso, atingindo um crescimento que muitas vezes não era nem esperado. Sim, não era esperado. Aqui Jesus está dizendo que um grão de mostarda, e ele frisou que é a menor das sementes conhecidas por aquelas pessoas, crescia e se fazia a maior das hortaliças. Nós vimos a foto de uma mostardeira gigante. Então Jesus está dizendo isso. Algumas coisas iniciam-se de modo muito pequeno. E quando é relacionado ao reino dos céus, por mais insignificante que algo possa parecer, aquilo vai atingir uma dimensão gigantesca. O Evangelho de Jesus começou de uma maneira bem singela, bem simples, e cresceu até os dias de hoje, e ainda continuará a crescer. O Evangelho de Jesus cresceu no mundo, mas não só no mundo. O Evangelho de Jesus cresce na vida de todo aquele que deixa-se semear pelo Evangelho. O Evangelho é essa semente, é a palavra de Deus, que entra no coração das pessoas e, encontrando lugar, começa a crescer, crescer, crescer. Tanto demonstrando externamente, a pessoa muda alguns hábitos. Eu disse na aula passada de um pai que deixou de fumar, deixou de beber porque começou a ouvir a palavra de Deus e disse que, sem querer, acabou abandonando a bebida e o cigarro. Interessante. É o crescimento do fermento. É o crescimento que o fermento produz na massa. A massa é o ser humano natural. O fermento é algo divino, que quando bem misturado com a massa, faz crescer. A mostardeira tem o seu crescimento bem visível. O fermento, ele faz a massa crescer também, mas o fermento mostra um aspecto do reino de Deus, que o fermento ele trabalha de maneira interna. A Bíblia diz que foram introduzidos, foi colocado dentro, foi colocado junto com aquela massa. A mostarda cresceu visivelmente. O fermento fez crescer de uma maneira diferente a massa. Embora ambos tenham provocado o crescimento, no caso do fermento, houve uma mistura com a massa que pode ser comparado ao crescimento de Deus na vida de uma pessoa internamente, mudando aquilo que é mais difícil em qualquer ser humano, o caráter. Muitas vezes, os complementos que são feitos em uma parábola, alguns detalhes da parábola não têm um significado específico. Por exemplo, o que significa a mulher nessa parábola? Sei lá, representa qualquer coisa. Jesus disse que o reino dele é semelhante ao
fermento. Então vamos focar no fermento. O que o fermento faz? Se foi a mulher que introduziu, se foi o homem que introduziu o fermento na massa, tanto importa. Se o fermento caiu por acaso e foi a batedeira que misturou aquilo, tanto faz. Jesus quer chamar a atenção para o crescimento que o fermento produz, não aos outros elementos. Tudo bem? Conclusão. Não devemos nos desanimar com pequenos começos. Diante dos problemas, lembremos-nos das parábolas de hoje. Não devemos nos desanimar com pequenos começos. É uma verdade. Jesus mostrou aqui, através desta parábola, que o reino de Deus começou muito pequeno e atingiu um tamanho inacreditável. Não se preocupe se o que você vê à tua frente é algo pequeno, porque se é algo dado, permitido por Deus, isso vai crescer. Muitas vezes você vai entrar em uma empresa para trabalhar como office boy e vai sair de lá como um presidente, o CEO da empresa, vai ser um diretor, vai ser um gerente naquela empresa. Não se empolgue com inícios grandes somente. Se Deus está no negócio, algo pequeno vai crescer de uma maneira que vai impressionar muita gente. Lembre-se do milagre da multiplicação. Com 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentadas. Abrace o pouco que você tem à tua frente, que foi dado por Deus. Isso vai se tornar algo muito grande. Se é algo de Deus, isso vai aumentar incrivelmente. Jesus quer semear seu reino através de sua palavra em nossas vidas. Lembremos-nos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como nós podemos nos deixar fermentar ou ser semeados? Mantendo constância em ouvir, em aprender os ensinamentos de Jesus. Jesus quer que recebamos seu fermento para crescermos internamente, interiormente, pois somente o reino de Deus em nossas vidas trará verdadeiras e eternas mudanças boas. Eu completei que o reino de Deus em nossas vidas vai nos trazer verdadeiras e eternas mudanças boas, porque há mudanças que são verdadeiras e que serão eternas e não são boas. Só que esse tipo de mudança não é trazida pelo reino de Deus em nossas vidas. Então, vamos abraçar o reino de Deus, vamos nos firmar com Ele a cada dia, vamos nos alimentar de Sua palavra, vamos jogar fermento para dentro da nossa massa, que é essa carcaça que nós carregamos aqui nesta terra, é este solo onde Jesus quer lançar a semente, que embora possa parecer insignificante para alguns, ela vai crescer e vai se tornar muito grande a ponto de ser visível e admirada por muitas pessoas. Essa mostardeira que vai crescer é você. Por isso, se abrace, se apegue com coisas boas e não há nada melhor que a palavra de Deus. Amém? Era o que tínhamos para hoje. Deus te abençoe, fique com Deus e tenha uma excelente semana.